Meus amigos, minhas amigas, está no ar o Jaeci Carvalho Esportes desta quarta-feira. Está terminando o Mirassol 2, Cruzeiro 2. Um jogo horroroso do Cruzeiro. A lamentar, o Kaique Kenji acabou de ser atingido de forma violenta perto do tornozelo, saiu de campo. O jogador do Mirassol foi expulso. E agora as duas equipes, cada uma com menos um jogador. Porque o Kaique Kenji saiu machucado, não pode mais substituir, já fizeram as alterações e o Mirassol teve um jogador expulso. As duas equipes com 10 jogadores neste momento, 2-2. Gente, empatar com o Mirassol na casa dele não é nada absurdo. O Mirassol está invicto lá desde o ano passado. O que é absurdo é ver que o time do Tite não tem corpo, não tem alma, não tem futebol, não tem tabela, não tem drible, não tem gol. Isso é que é. Horroroso esse time do Tite. Um time sem estrutura. Tudo que o mister Leonardo Jardim deixou pronto ano passado, que era só ele colher esses frutos, ele jogou no lixo. Ele desfez os pilares do time, Lucas Romero e Lucas Silva. O Lucas Silva estava na reserva, sai Lucas Romero e entra Lucas Silva. Ele não está botando os dois juntos mais. Horroroso. O filho dele dando instrução, o filho dele que eu já disse, não tem história nem histórico no futebol para ser auxiliar técnico. É esse bando que está em campo. É preciso que o presidente Pedro Lourenço enxergue isso. O vice-presidente Pedro Júnior tem que demitir o Tite. Não é pelo resultado de hoje. Um empate contra o Mirassol lá é um resultado bom diante do que o Mirassol faz dentro da sua casa. O Flamengo não ganhou lá, o Palmeiras não ganhou, o Cruzeiro não ganhou, tudo certo. É um resultado absolutamente normal. O que não é normal é o péssimo futebol apresentado pelo Cruzeiro. Isso não é normal. Não tem como ser normal uma coisa dessa. Não tem como. Olha, terminou, Cruzeiro 2, Mirassol 2, mas como eu disse, o péssimo trabalho do Tite vai refletindo ao longo da temporada. O Rodrigo já me disse que a caixa de mensagem está lotada. Pode soltando as mensagens, Rodrigo. A torcida chateada. Daqui a pouco o nosso Regis entra. Deixa eu ler um pouquinho de mensagem, Rodrigo. Regis, daqui a pouco eu te chamo aí, Regis. Aqui, ó, temos que ter paciência. Importante é o Mineiro. Anos sem ganhar, está dizendo Eduardo Silva. Pode tirar o nosso Regis aí, Rodrigo. Daqui a pouco, deixa eu dar uma lida aí nas mensagens, privilegiar o nosso telespectador um pouquinho. Cabo no BH, chegou o Tite, tirou o Lucas Silva e colocou o Gerson. O time do Cruzeiro acabou. Um cara que custou 30 milhões de euros e que não joga futebol para valer 30 milhões de euros. Tite não dá mais. Felipe Rodrigues. Meu amigo. O Elton Jones, Pedrinho é culpado e a torcida passa pano. Quando o Jardim foi embora, deveria ter trazido um treinador estrangeiro. Porque no Brasil os técnicos são ultrapassados. Concordo com você plenamente, exceto o Dorival Júnior e o Renato Gaúcho. Agora, empatar em Mirassol, tudo certo. Qualquer um pode empatar lá porque é um time muito bem treinado. O problema é a forma de jogar. O Cruzeiro não está jogando nada. Se fosse derrotado, empatou, ganhou um ponto. Primeiro ponto no Brasileirão. Mas a questão não é essa. É não jogar bem. O time não tem nada, não tem corpo, não tem alma, não tem nada. Jazé Fernandes, Sinisterra também, um bagre. Meu amigo, tá difícil. Gente, ele tá matando o Caio Jorge. O Caio Jorge só faz gol de pênalti. Ano passado, quase não batia pênalti. Quando batia, até errava. Mas fazia gol, porque o time tabelava, tocava, driblava. Pelo amor de Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Luciana, a esposa do nosso Aristeu, para a Giovana, filha dele, que está na faculdade, e para o Eduardo, que vai fazer aniversário dia 15 de março. Eu sou dia 11, o Eduardo é dia 15. Aristeu, um beijo nessa família linda, que Deus continue abençoando. Põe o nosso Regis solto na tela aí, Rodrigão. O Regis agora chegou tranquilo. Regis, seja bem-vindo. Você acompanhou, o Cruzeiro acompanhou o primeiro tempo do Atlético também. O que eu disse é o seguinte, Regis, empatar com o Mirassol na casa do Mirassol não é nenhuma aberração. É absolutamente normal. O Flamengo não ganha lá, o Palmeiras não ganha. O Mirassol está invicto há um ano lá dentro. No Brasileirão não perdeu para ninguém, desde o ano passado. A questão é, o Cruzeiro conseguiu empatar jogando futebol abaixo de qualquer crítica. Um time sem corpo, sem alma, sem tabela, sem drible, sem toque, sem gol. É um time que fica ao Deus dará e o que a gente vê é o Titinho, à beira do campo, dando instrução ao jogador. Regis, é o fim do mundo. Boa noite, Jaci. Boa noite, Calvoso. Boa noite a quem nos assiste. O time não evoluiu. O que tem o de positivo hoje é não ter perdido. Ter garantido um pontinho e tal, mas não houve evolução nenhuma. Tanto que o Cássio trabalhou muito mais do que o Walter, certo? E o jogo para o Mirassol estava tranquilo.
O empate do Cruzeiro foi num pênalti, um pênalti, foi pênalti mesmo, mas aquela coisa que não foi uma construção, não foi uma pressão do Cruzeiro para cima do Mirassol que provocou o pênalti, né? Então não houve evolução. Agora tem um detalhe, gente, que eu achei mais grave ainda. Teve um gol do Mirassol que foi anulado. O cara estava muito impedido, não era pouco impedido, não, era muito impedido. Eu acho que a CBF tem que deixar o Bandeira lá num gancho violento, porque precisou de chamar o VAR para mostrar o impedimento. Os jogadores do Cruzeiro não reclamaram do impedimento, Gessi. Tem esse detalhe. E mais ainda, né, Regis? O cruzamento chegou na área de uma maneira tranquila, o cara chega, porque ele estava impedido. Mas a zaga parece que deixa a bola passar aí, tá tudo certo. Se dependesse da reclamação dos jogadores do Cruzeiro, o VAR não seria chamado, Gessi. E é um absurdo, porque o pênalti, o impedimento era muito claro. Isso demonstra o quê? O time está desanimado, cara. O time não comprou a ideia do treinador. O time não está com alma, o time não está com garra, certo? É preocupante isso. Quando um time leva um gol e numa situação irregular tão clara como aquela e ninguém reclama, é sinal que ninguém está aí para nada, cara, sabe? Eu achei isso muito preocupante hoje. Muito, porque na hora do lance, assim, eu falei, gente, foi impedido aí. Na hora da televisão, deu para ver. O narrador falou que, gente, não foi gol, não, estava impedido. Tal. Aí precisou de chamar o VAR. Mas os jogadores do Cruzeiro ficaram ali, impávidos, sem reclamar. Nada, o próprio pênalti, o árbitro estava em cima do lance, não deu porque não quis, teve que ir no VAR. Quer dizer, o Arnaldo César Coelho, quando lançaram o VAR, ele está até aqui essa semana, vai vir, vamos fazer um churrasco para ele aqui em casa sábado. O Arnaldo, lá quando lançaram o VAR, lá atrás, ele veio aqui em casa e falou, Jaci, vão acabar com o futebol, sabe por quê? Nenhum árbitro mais quer ter responsabilidade, vão jogar tudo pro VAR. E é o que acontece, o pênalti é em cima dele, é na cara dele, foi pênalti, mas ele precisa ir ao VAR para não ter a responsabilidade. Agora, Regis, os pilares do Cruzeiro eram Lucas Silva e Lucas Romero, um ao lado do outro, dois cães de guarda, cobrindo os laterais e cobrindo a defesa. O Cruzeiro quase não tomava gol. Hoje, o que o Tite faz? Ele barra o Lucas Silva para o Gerson jogar e deixa o Lucas Romero em campo. Quando ele muda no segundo tempo, ele tira o Lucas Romero e põe o Lucas Silva. Ou seja, ele destruiu, né, a maior força que o Cruzeiro tinha defensiva, que eram esses dois leões, cães de guarda. Né? O time do Cruzeiro é um time que fez um gol no contra-ataque e mais nada. Né? Se a gente analisar o primeiro tempo, quando o Mirassol tomou o gol, o Mirassol estava massacrando. Né? Foi injusto ele tomar aquele gol de contra-ataque. Mas é o futebol. O futebol acontece. Agora, contra-ataque também é uma tática, né? É lamentável o que está acontecendo com o Cruzeiro, porque esse cara conseguiu destruir o Cruzeiro em 30, 40 dias ele destruiu tudo que o Mister deixou. Né? Para botar o Gerson, que ele mandou contratar, por 30 milhões de euros para jogar. E o Gerson, eu sempre disse, você disse, é um jogador bom de meio campo? Não passa disso. Não é um cara que põe uma camisa como uma Almada e fala assim, vou ganhar título. Vocês correm para mim que eu que vou ganhar o título. Como a Almada ganhou no Botafogo, como a Arrascaeta ganha no Flamengo. Sabe? Então, fica difícil, Regis. Não dá para defender um cara como o Tite. A torcida está toda indignada, todo mundo fala, manda embora, o resultado não importa. Gente, o grande problema que eu vejo é que é possível perfeitamente jogarem o Romero e o Lucas Silva e o Gerson. Certo? Dá um pouquinho mais de liberdade para o Gerson na criação. Ele tem poder de marcação também, mas o Lucas Silva e o Romero, como você bem alertou, como você falou bem, formaram uma dupla super afinada ano passado. Certo? O Romero mordendo, o Lucas Silva também marcando, e é possível colocar Lucas Silva e Romero e Gerson jogando junto. Até hoje o Tite não descobriu que isso é possível. Agora, outro detalhe, né, Regis? O torcedor até colocou, o Pedro Lourenço não escuta a torcida. Né? A rejeição ao Tite, ela foi gigantesca quando ele foi anunciado.
que o Cruzeiro estava pretendendo trazer o Tite, houve 90% de rejeição. Né? E o presidente deu uma declaração, na minha visão, infeliz, onde ele disse, aspas, eu trouxe um técnico do tamanho do Cruzeiro, fecha aspas. O Tite nunca teve e nunca terá o tamanho do Cruzeiro. O Tite é um técnico medíocre, absolutamente fraco, sem esquema de jogo, ultrapassado, que não estudou, que não se reciclou, que não teve coragem de pegar um avião e ir na Europa e falar assim, ô Guardiola, eu posso ficar 2 semanas aprendendo aqui? Eu sou mais velho, gente, estou com 65 anos, eu aprendo todo dia. Na vida a gente aprende todo dia, Red. Esses caras não têm humildade, eles ganham tanto dinheiro. Ele pode ficar um mês na Europa e chegar num clube, no Arsenal, vai lá no Arteta, Arteta, eu quero aprender um pouco mais, quero melhorar. Eles não fazem isso, cara. Eles não fazem. Aí dá uma desculpa, não, porque eu estava com a cabeça ruim, fiquei 10 meses cuidando da minha saúde mental. Mentira! O empresário dele tentou colocá-lo na Europa, nenhum clube, nem pequeno, quis. Primeiro que ele não fala inglês. Segundo que ele é fraco, ele ficou 6 anos, um cara que fica 6 anos na seleção brasileira e é eliminado por 2 seleções de segunda linha, você acha que o europeu não enxerga isso? Se ele fosse eliminado por uma França, por uma Argentina, por uma Inglaterra, ok, mas foi eliminado pela Croácia e pela Bélgica. 2 seleções de segunda linha do futebol mundial. Então esse é o questionamento do torcedor, e fora Tite, está dizendo o Lucas Rodrigues, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. Está aqui o nosso Vanderlei Maia, o barco está afundando, e o Pedro gastando, né? O Vanderlei Vespasiano dizendo aqui. Então, Rez, é isso. É um treinador totalmente ultrapassado e que, ao invés de manter pelo menos aquilo que o Mister deixou de bom, ele apenas destruiu. Ainda agora eu estava te chamando a atenção. Como é que você vê o filho do Tite dando instrução para o Matheus Pereira, para o Lucas Romero, para o Lucas Silva? Que história, Rez, histórico esse rapaz tem para ser auxiliar técnico de um clube gigante como o Cruzeiro? Gente, é aquela história que a gente já debateu várias vezes aqui. Eu não traria o Tite. É superestimar demais. A imprensa sempre babou ovo, a maioria da imprensa sempre babou ovo no Tite, certo? O Brasil foi eliminado em 2018, era para ter mandado embora, porque a Bélgica jogou melhor que o Brasil, e o Brasil não apresentou nenhum futebol naquela Copa. Aí mantiveram o Tite. Certo. Aí vem a Copa América de 2021, perde para a Argentina no Maracanã, ganha uma Copa América de 2019, mas assim, fez uma eliminatórias maravilhosas. Eliminatória é igual ao campeonato estadual, gente. Eliminatória para o Brasil não vale, não serve como parâmetro. Então, o Pedrinho, ainda bem que agora saia do bolso dele, né? Que ele é o responsável, ele é o dono do clube, ele vai ter que morrer numa multa rescisória pesada. Não, porque agora eu já estou vendo... Não se sabe se há multa ou não. Tem gente que diz que não tem multa. Eu acho difícil o Tite fazer um contrato sem multa. Eu acho difícil. Aí está querendo que eu acredite em Papai Noel. Né? Exatamente. Está querendo que eu acredite em Papai Noel. Claro que tem multa, claro que tem multa. O clube pode até anunciar que não tem, para não se desgastar com a torcida, mas não precisa disso. Hoje o dinheiro não é mais do clube, o dinheiro é do dono. Quem bota o dinheiro é o dono. E um clube como o Cruzeiro, um time como o Cruzeiro, que ano passado brilhou e orgulhou sua torcida, hoje o pessoal está dizendo aqui, o Delmar Campolino, quero chegar logo aos 45 pontos, quer dizer, o pessoal já está pensando em não ser rebaixado, o que é uma vergonha para um clube que gastou 500 milhões. O Pedrinho gastou 500 milhões investindo em jogadores. 500 milhões. Retrocesso. O Cruzeiro está vivendo um retrocesso. O Cruzeiro saiu de 2024 perdendo uma final de Sul-Americana, Série B da América do Sul, correndo risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Chega o Jardim, ajeita o time no Campeonato Brasileiro, coloca o time de volta ao Libertadores, certo? Disputam a Copa do Brasil, perdeu por uma displicência do Gabigol. Não, foi roubado o gol de mão do Demão também, né? Não, mas o Gabigol tinha o pênalti, se ele marcasse aquele pênalti, o Cruzeiro ia para a final. Ele entregou. E o Cruzeiro tinha muito mais time que o Vasco, certo? Né? Então, o Leonardo Jardim conseguiu dar um salto
muito grande em pouco tempo de trabalho. Certo? Ele chegou no Cruzeiro, se não me engano, foi em março do ano passado. Em maio, o time já estava jogando bem, cara. O time já estava jogando bem. Na 10ª rodada do campeonato do ano passado, eu cheguei e falei, olha, esse Cruzeiro vai disputar as cabeças. Não é fogo de palha, esse time está jogando bem. Esse cara é bom treinador. E disputou aí, junto com o Flamengo e Palmeiras, até a reta final. Certo? Então, agora o Tite não. Até agora, são 10 jogos do Tite. 10 jogos. 7 pelo Mineiro, 3 pelo Brasileiro. Até agora, ele não deu pista de que vai mostrar serviço. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.